Olá, professores! Vamos dar início à unidade 2 da nossa disciplina. Nesta unidade, vamos buscar alcançar objetivos bastante pragmáticos desta unidade. Vamos tratar da integração das tecnologias digitais às demandas da Base Nacional Comum Curricular, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. É uma unidade que vai requerer dos estudantes, dos professores em formação, uma atenção às orientações curriculares, uma atenção aos aspectos inerentes à pesquisa de materiais, ao entendimento dos objetivos do ensino, que é desenvolver habilidades nos estudantes e compreender a necessidade de ampliar o repertório pedagógico com os objetos digitais de aprendizagem. Convido a todos a se empenharem nessa unidade para que a gente possa gerar bons produtos nessa etapa de trabalho. Consideramos que todos os professores que aqui estão conhecem a Base Nacional Comum Curricular, estão estudando a Base Nacional Comum Curricular e as suas orientações para o desenvolvimento do ensino fundamental e médio. E nessa unidade nós vamos ressaltar os aspectos inerentes às tecnologias digitais presentes na Base Nacional Comum Curricular. Vamos chamar a atenção para as competências gerais relacionadas à comunicação e à cultura digital, a competência 4 e 5. Vamos compreender o impacto das tecnologias digitais no desenvolvimento de novas habilidades nos estudantes, através da compreensão das dimensões que abarcam as tecnologias digitais. Vamos identificar especialmente as competências específicas para a área da matemática que envolvem o uso de tecnologias digitais e vamos compreender, identificar e utilizar os repositórios e os objetos digitais de aprendizagem, organizando curadorias e ampliando o repertório pedagógico dos professores, tanto individualmente quanto em equipes. A competência 4 da BNCC, ela prevê que os estudantes, ao final da educação básica, sejam capazes de utilizar diferentes linguagens, verbal, corporal, visual, sonora e a digital, assim como serem capazes de utilizar os conhecimentos das linguagens artísticas, matemática e científica para se expressarem, para partilharem informações, ideias, experiências, sentimentos em diferentes contextos, produzindo sentidos que levem ao entendimento mútuo. Essa é uma competência que vai reforçar a necessidade da gente ampliar o uso de diferentes linguagens que favoreçam a comunicação em contextos de ampla diversidade cultural. A competência 5, trazida pela BNCC nas suas competências gerais, elas compõem um conjunto de habilidades, reúnem um conjunto de habilidades que devem levar os estudantes a serem capazes de compreender, de utilizar, de criar tecnologias da informação e comunicação para se comunicarem na escola, nas diferentes práticas sociais de maneira ética, crítica, para que possam acessar, disseminar informações de maneira reflexiva, compreensiva da realidade, produzindo conhecimentos, resolvendo problemas e exercendo protagonismo e autoria, tanto na vida pessoal quanto na vida coletiva. É uma competência que vai nos levar a compreender a cultura digital no qual estamos inseridos, como estudantes, como professores e como agentes na educação dos escolares. A exigência de novas habilidades decorrentes do impacto das tecnologias digitais vão criar novos desafios educacionais, tanto para os estudantes, quanto para nós, educadores, para as pessoas em geral, que precisamos nos familiarizar com esses novos recursos digitais.
Isso significa que todo o processo de ensino-aprendizagem precisa incorporar cada vez mais o uso dessas tecnologias digitais da informação e comunicação para que os educadores, nós todos, possamos manipular, aprender a ler, escrever e nos comunicar usando essas modalidades e esses meios de expressão, né? Os autores, né, as pesquisas, elas estão demonstrando para a gente o desafio educacional que está posto aos educadores, às instituições, para que a gente possa promover o desenvolvimento dos jovens, né, para que toda a sociedade venha a se desenvolver, respondendo a esses desafios para o desenvolvimento de novas habilidades, como exigências, né, de um conjunto de novos letramentos inerentes às tecnologias digitais. É importante que os educadores compreendam as dimensões das tecnologias digitais. Uma delas é o pensamento computacional, que envolve as capacidades de compreender, de analisar, definir, modelar, resolver, comparar e automatizar problemas e suas soluções, de forma metódica e sistemática, por meio do desenvolvimento de algoritmos. Hoje nós vivemos uma sociedade que é toda automatizada, já vivemos a era da internet das coisas, já trabalhamos em contextos em que o processo de automação ele vai chegando, estando mais presente nas nossas vidas, e é importante, é fundamental o desenvolvimento do pensamento computacional no contexto das aprendizagens matemáticas, das aprendizagens do desenvolvimento de algoritmos para a construção dessas capacidades inerentes ao pensamento computacional. Uma outra dimensão que nós precisamos ter em conta é a dimensão do mundo digital em que estamos inseridos, que vai envolver diferentes aprendizagens relativas a formas de processar, de transmitir, de distribuir a informação de maneira confiável, de maneira segura, sobretudo em épocas de fake news, em épocas em que a gente precisa ter muita segurança das informações que são compartilhadas, em diferentes artefatos, tanto físicos, né, como os computadores, os celulares, todos os dispositivos que usamos, quanto virtuais, a internet, as redes sociais, as nuvens de dados, compreendendo a importância contemporânea de codificar, armazenar e proteger a informação. Essa é uma dimensão que deve ser levada em conta, deve ser trazida para o contexto educacional, para que a gente compreenda os desafios de trabalhar, de processar, transmitir e distribuir a informação nesse momento contemporâneo em que vivemos. A cultura digital, como dimensão das tecnologias digitais, envolve aprendizagens voltadas para uma participação consciente e democrática. Nós precisamos compreender os impactos dessa revolução digital e compreender também, criticamente, eticamente, a multiplicidade de ofertas, mas também as limitações dessa oferta em diferentes contextos, né? Compreender que a gente precisa de uma fluência, mas que precisamos de ter soluções para que essa multiplicidade alcance diferentes contextos. Então, a dimensão da cultura digital, ela vai buscar uma responsabilidade do agente educacional para, dentro desse contexto de amplas possibilidades, selecionar aquelas que vão ser possíveis de serem apropriadas pelo seu público, pela sua realidade, dentro das possibilidades da sua escola, dos seus estudantes, de maneira crítica e garantindo que todas as possibilidades, todas as possíveis sejam levadas para o seu público, dada a diversidade, dada o direito a um bem cultural e tecnológico de qualidade.
Vamos iniciar a compreensão da BNCC no que se refere à área da matemática, no ensino fundamental. Todos os professores já devem ter em mente essas características, essas competências específicas, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Já sabemos que existem 5 competências específicas de matemática para o ensino médio. Competência 1, utilizar estratégias, conceitos e procedimentos para interpretar situações em diversos contextos. E assim, a gente vai trabalhar nesta unidade cada uma dessas competências. Vamos observar de modo individual cada uma delas no decorrer do nosso trabalho. Vamos compreender que para cada competência existe um conjunto de habilidades que também serão trabalhadas individualmente nas equipes de trabalho. Vamos estudar cada uma delas. Aqui é uma demonstração para mostrar para vocês que cada competência específica existe um conjunto de habilidades que vão consolidar a competência específica. E este é um quadro onde nós vamos organizar as nossas equipes de trabalho. Nós vamos constituir 10 equipes de trabalho, equipe Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q. Vamos nos organizar de acordo com as competências e de acordo com as habilidades. Então, por exemplo, a equipe Z vai assumir a competência 1 e as habilidades 101 e 103 referentes à competência 1. E aqui nessa coluna dos colaboradores irão inserir seus nomes, até 5 participantes por equipe. Este formulário, para que vocês possam preencher, o link está lá nos materiais, para que vocês, nas atividades, nos exercícios, para que vocês possam participar e constituir as equipes de trabalho. Bom, os saberes prévios. Para constituir essa unidade de trabalho, eu fiz uma pequena pesquisa que a maioria de vocês, até o momento, 34 estudantes responderam a esta pesquisa. E uma das questões era, dentre o universo de softwares que podem ser usados para ensinar e aprender matemática na educação básica, destaque aqueles que você conhece e já usou com seus alunos. Vocês já conhecem muitas coisas, como eu pude observar. Muitos de vocês conhecem o GeoGebra, alguns conhecem o Photomath, alguns conhecem o PhET Colorado, a Khan Academy. Então, eu posso dizer que vocês têm muitos têm uma iniciação aí nessa utilização de softwares em aulas de matemática. Então, eu trouxe para vocês aqui uma rápida síntese dos saberes prévios que essa turma já se apropriou dessas tecnologias, para que eu possa trazer algo a mais, uma colaboração a mais no trabalho de vocês. Os objetos de aprendizagem são um elemento central também aqui na nossa unidade 2. Vamos compreender de modo geral que um objeto de aprendizagem é um material didático, é um recurso didático, que nós vamos estar trazendo esse entendimento de um objeto digital de aprendizagem, que é um objeto que está no plano virtual. E o Castro Filho, lá em 2012, ele faz uma síntese, né, e aponta alguns aspectos nas definições de objeto de aprendizagem, né? Ele afirma que, embora ainda não haja um consenso sobre sua definição, até porque é um tema que é definido dentro do pessoal que trabalha com a informática, dentro do pessoal que estuda tecnologia da educação, então a gente precisa, de modo bem amplo, compreender aqui com o Castro Neto que vários autores concordam que os objetos de aprendizagem eles devam ser, primeiro, digitais, isto é, eles possam ser acessados através de computadores, preferencialmente pela internet, né? Computadores de modo geral, dispositivos de modo geral, celulares, tablets, smartphones de modo geral.
ser pequenos, ou seja, possam ser aprendidos e utilizados no tempo de uma ou duas aulas. Ou seja, um objeto de aprendizagem é uma ferramenta digital, é um recurso que o aluno vai usar para desenvolver uma certa habilidade. Então, assim como a habilidade, o objeto ele é pequeno, ele é fácil de ser contemplado, né? O aluno pode se apropriar dele em pouco tempo, né? Construindo um conceito, desenvolvendo uma habilidade. E ele deve focalizar em um objetivo de aprendizagem único, ou seja, em uma habilidade. Nós vamos encontrar objetos que vão servir a mais de uma habilidade, mas a gente tem que entender que aquele objetivo ele deve ser especial também, ou seja, ele deve responder muito bem àquela habilidade que o professor selecionou. Então, cada objeto deve ajudar os aprendizes a alcançar objetivos específicos. Então, um objeto ele deve ser útil para uma respectiva habilidade, ok? Esse objeto ele pode servir a mais de uma habilidade? Pode, mas quando eu defino a habilidade a ser desenvolvida no estudante, o objeto selecionado deve sim corresponder àquela habilidade. Tradicionalmente, os jogos sempre foram usados pedagogicamente. O xadrez, o tangram, o sudoku, a torre de Hanoi, como vocês viram nas leituras da primeira unidade, já transformados em softwares, né, com origem nesses jogos tradicionais. Então, a gente pode ver que muito material da cultura tradicional ele já foi transformado em material digital, em objeto digital de aprendizagem, como é o exemplo dos jogos tradicionais que vocês já tiveram oportunidade de conhecer. Na internet, de modo geral, as aplicações para smartphones, relacionadas a jogos, aplicativos de celular para jogos de matemática são inumeráveis, né? Nós vamos ter jogos para diferentes processos, para diferentes conteúdos, para diferentes níveis, para desenvolver diferentes habilidades. Então, é uma infinidade de possibilidades pedagógicas quando o tema é jogos de matemática em aplicativos de celular. Podemos ter jogos para trabalhar individualmente, para trabalhar em duplas, né? Para trabalhar competições, para trabalhar com tempo de resposta, né? Acelerando o raciocínio, né? O cálculo mental. Então, as possibilidades através dos aplicativos são inúmeras. É por isso que a gente precisa compreender que o trabalho nessa unidade é um trabalho de pesquisa, de elaboração de curadorias, de ampliação de repertório dos professores em formação. Para essa unidade foram feitas algumas sugestões de leituras, foram 2 artigos que eu sugeri para vocês lerem, além da Base Nacional Comum Curricular, e eu trouxe aqui o quadro do Ventura e do Gomes. Eu apenas atualizei os links para que quem tiver interesse acessar com o link atualizado. Aqui são os softwares de operações algébricas e construções geométricas. O MyScript, Calculator, o Photomath, que vocês já conhecem, o GeoGebra, que muitos também já conhecem. Eu apenas atualizei os links. Do mesmo material do Ventura e do Gomes, eu adaptei essa tabela, onde ele construiu colecionando softwares para o desenvolvimento do pensamento computacional. Eu adaptei ampliando aqueles que eu já conhecia. Então, ele trouxe o Spritebox, o Lightboot, o Scratch, e eu trouxe o app Inventor e o Microbit, para que vocês possam ampliar também aí o seu repertório de softwares para o desenvolvimento do pensamento computacional. Então, essa tabela eu adaptei do Ventura e do Gomes. Bom, gente, os repositórios de objetos de aprendizagem são como acervos, como banco de dados, como bibliotecas. Eles vão estar organizados sob vários critérios. Esses critérios que a gente vai chamar de metadados, né? Na linguagem da informática são chamados de metadados.
São critérios onde você vai conseguir filtros, né, para encontrar aquele material de maneira mais específica para a sua necessidade. Então, os repositórios, eles possuem sistemas de busca, onde você vai solicitar o nível de ensino, a disciplina, o tipo de recurso, se é um simulador, se é uma animação, se é um experimento, uma palavra-chave, se é um tema de trigonometria, se é geometria, se é álgebra, se é funções, se é função modular, se é função... Então, uma grande parte desses repositórios, o acesso é gratuito, como muitos que eu irei demonstrar para vocês. Há alguns que cobram uma taxa para permitir a utilização, mas esses são mais raros e a gente vai poder utilizar muitos até haver a necessidade de pagar, e todos os que eu vou mostrar para vocês podem ser acessados gratuitamente. Você vai observar diferenças entre esses repositórios, né? Uns têm mais facilidade, outros são mais difíceis de chegar ao objeto. Você vai perceber diferença de qualidade nesses objetos. E só o uso, só o tempo que você vai passar explorando, né, esses repositórios, conhecendo cada um deles, adentrando, né, os seus portais, é que você vai se apropriar das características de cada um deles, identificar os melhores materiais para a necessidade dos seus alunos e para os contextos nos quais você está trabalhando. Então, é preciso conhecer os repositórios e navegar por eles, explorar cada um deles, selecionar os objetos, guardar, fazer a sua curadoria individual e também a curadoria para participar da sua equipe, contribuir, colaborar com o trabalho da sua equipe. Então, os repositórios que eu selecionei para vocês, aqueles que de maior credibilidade, aqueles de maior confiança, eu os recolho de dentro das universidades, de dentro de instituições e organizações públicas e privadas, nacionais e internacionais. Esses são alguns repositórios que eu vou compartilhar com vocês, vindo da Universidade Federal Fluminense, vindo da Unicamp, vindo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e de outras organizações. Então, esses links estão ativos. Sempre que a gente falar de link ativo, é esse link que está azulzinho, que ele vai poder te levar diretamente a esse lugar na internet, a esse site, onde você vai poder navegar por um número muito grande de objetos digitais de aprendizagem matemática. Além de encontrar softwares diversos, jogos, aplicações e com diferentes mídias diversas, quer dizer, você tem o texto, você tem o vídeo, você tem a animação, você tem o jogo, você tem atividades diversas ali para você manipular, para o teu estudante manipular, para você criar atividades interativas, para você levar o seu estudante a se envolver com atividades virtuais, digitais virtuais. No contexto de alguns repositórios de instituições internacionais, nós identificamos alguns já mais populares, como o próprio GeoGebra. Nós temos também a Khan Academy e temos Learning Concord, Lab Exchange, temos FED Colorado e alguns outros que vamos aí expor para vocês na nossa aula ao vivo, na quarta-feira no chat. E os links estão disponíveis para que vocês possam iniciar a exploração. E o contato com esses repositórios é um contato que vai demandar a disponibilidade do professor pesquisador, a disponibilidade do professor que está cuidando do seu planejamento, da elaboração das suas aulas e que está nesta disciplina buscando trabalhar para combinar habilidades da Base Nacional Comum Curricular com tecnologias digitais. Então, o trabalho de vocês nessa unidade é percorrer o universo digital através dos repositórios para identificar objetos digitais que vão contribuir para o desenvolvimento de habilidades específicas para a aprendizagem matemática no ensino fundamental e médio. A curadoria e o repertório pedagógico é o elemento
alto dessa unidade, é nesse momento em que vocês vão construir, né, o repertório pedagógico individual e coletivo, ou seja, vocês vão ter um lugar onde vocês podem reunir, guardar e levar para vocês essa curadoria individual, e também a estruturação do e-book, que é a curadoria da equipe relacionada a cada competência e habilidade da equipe. Então, eu tenho aqui, de um lado, eu tenho o Padlet, eu trouxe um Padlet de demonstração, que é o Padlet de uma aluna minha, da Ana Caroline. Eu tenho inúmeros Padlets, porque eu já fiz inúmeros Padlets com os meus alunos. Eu trouxe da Ana Caroline para demonstrar para vocês. E tenho o link do Padlet para você criar o seu Padlet para a sua curadoria individual. E trouxe também uma sugestão de organização das páginas do seu e-book que você vai construir com a sua equipe. Esses materiais, os links para esses materiais também estão nas atividades na plataforma Moodle, além de estarem no PDF desta apresentação. Essas são as referências do nosso trabalho, foram constituídas para orientá-los. É importante que façam as leituras, é necessário e imprescindível que realizem os estudos da base dos textos trazidos aqui, para que possam se apropriar dessa atividade, do trabalho em equipe que vocês irão produzir e dos produtos que irão gerar para a culminância da sua formação. Na lista de atividades da semana, teremos o chat na quarta-feira, teremos um fórum que todos devem participar, teremos os exercícios relacionados ao trabalho em grupo e à exploração dos repositórios, visando a coleção dos objetos digitais. Temos o material disponibilizado, o texto da Base Nacional Comum Curricular, o link, e os textos também para leitura, e temos o link para a sugestão de e-books. Então, sigam pela plataforma Moodle, adiantem suas atividades, nos encontraremos no chat ao vivo na quarta-feira.